Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui aos exemplos de estrutura de repetição. No último vídeo eu comentei um pouquinho sobre o comando para, que é usado para repetir uma determinada ação um número certo de vezes. Você determina quantas vezes você quer repetir esse conjunto de ações e ele será repetido até aquele limite. Bom, mas se você quiser que o algoritmo pergunte, por exemplo, a você se você deseja continuar ou não, né? Ou seja, e repetir a estrutura um indeterminado número de vezes. Você vai, ora, executar este algoritmo, ele vai executar 2, 3 vezes, ora, ele vai executar 30 vezes. Você vai determinar a hora em que ele deseja parar. Bom, para essa situação nós temos dois comandinhos aqui, que é o enquanto e o repita, né? Então tem um pequeno detalhe, uma diferença entre os dois, né? E a gente vai ver um exemplo de cada um, tá ok? Vamos dar uma olhada neles então, tá? Muito bem, pessoal. Vamos falar então do comando de repetição enquanto. Vamos tratar dele primeiro. Para que ele serve? Serve para repetir um conjunto de comandos, faltou um S, um número indeterminado de vezes, com pré-teste. Então, o que é esse pré-teste? Antes dele executar este ciclo de repetições, ele vai verificar se a variável que você deixou como controle, ela é satisfatória, ou seja, se aquela variável ela atende a um determinado critério para que ele entre nesse ciclo. Lembre-se que eu falei que toda a estrutura de repetição ela faz um teste, né? Ela testa uma variável para poder verificar se é válido ou não a continuidade dessa estrutura de repetição, porque senão ele não vai parar nunca. Então ele faz um pré-teste, ele verifica antes de entrar. Pode ser que nenhuma vez, né, este ciclo seja repetido. Nós também usamos o enquanto para um número determinado de vezes, né? Ou seja, eu quero colocar que o meu algoritmo sempre vai repetir 10 vezes, sempre vai repetir 5 vezes. Mas o comando para já tem esse papel, né? Então, nós usamos o enquanto aí, normalmente, para essa situação, para repetir um número indeterminado de vezes. Muito bem, aqui é o nosso exemplo, igual ou semelhante, perdão, ao que eu já coloquei outro dia, na outra aula, perdão, onde ele vai verificar aqui a média do aluno. Então, eu fiz aqui uma variável chamada resposta, que ela vai receber um caractere, que no meu caso seria o S para sim e o N para não. Aqui ele vai perguntar, você deseja calcular a média das notas? E aí ele vai ler a variável resposta. Então aqui é onde vai guardar o meu S ou o meu N, o meu sim ou o meu não. Veja que na linha 9 ele vai verificar e dar início à estrutura do enquanto. Enquanto resposta for igual a S, faça. Então veja que aqui é o chamado pré-teste. Por quê? Porque aqui eu vou colocar um valor para a variável e ele já vai testar aqui. Se na primeira vez eu colocar um N, ele não entra nesse ciclo para executar a leitura da primeira nota, da segunda nota e do cálculo da média. Ao final dessa estrutura de repetição, note que ele pergunta de novo: deseja calcular a média das notas? Ele vai ler a resposta novamente. Então, o valor que eu colocar aqui, ele vai verificar novamente se a variável possui a letra S. Possuindo a letra S, ele vai dar continuidade. Caso contrário, ele vai encerrar. Vamos ver esse exemplo na prática. Muito bem, então eu tenho aqui o meu algoritmo. Ele tem aqui a variável resposta sendo lida. Então eu vou executar aqui passo a passo para vocês verem o resultado disso. Eu sempre gosto de executar passo a passo, pois a explicação fica bem clara, né? Veja só, ele está pedindo para que eu indique aqui o valor da variável. Eu vou colocar um S.
ele vai verificar essa condição da linha 8 é satisfatória, ele vai entrar e vai fazer a leitura da primeira nota, veja só, da segunda nota, vai fazer o cálculo da média e veja que aqui ele vai perguntar de novo. Então, por que ele pergunta aqui de novo? Porque ele não vai voltar na linha 7 ou 6 para fazer essa linha aqui novamente. Ele vai voltar para a linha 8, que é a minha estrutura de repetição. A linha 7 e 6 já passou, ele já esqueceu, ele já executou. Eu vou colocar de novo aqui um S. Então veja que resposta, olha só, foi colocado um S para ele. Ele voltou para lá e pediu de novo, então deu certo. Ele vai pedir a outra nota. Vai pedir a segunda nota. Vai calcular a média e apresentar. Deseja calcular a média das notas? Eu vou colocar aqui não. Então, colocando um não aqui, ele vai verificar que a condição não é satisfeita, a variável S não é, perdão, a variável resposta não é igual a S. E aí ele vai interromper o ciclo e aí, no caso, ele chega no fim do algoritmo. Tá? Muito bem, eu posso fazer o meu algoritmo para um número indeterminado, determinado de vezes, né? Eu quero que ele faça 3 vezes, 5 vezes, pode. Aí a gente tem que adaptar. Então eu vou adaptar esse exemplo. Eu vou colocar aqui um contador, já que eu quero um determinado número de vezes. Eu vou matar essas duas linhas aqui. Vou inicializar esse contador em 0. E aí eu faço enquanto, por exemplo, conte for menor ou igual a 3. E aí ele vai fazer essa contagem para mim. Só que veja, se eu não deixar o algoritmo ainda dessa forma, está errado. Eu preciso dar um jeito aqui dentro desse algoritmo fazer o valor de conte mudar. Então aqui eu não vou mais perguntar para ele, não vou mais querer saber se quer continuar ou não. Também vou cortar essas duas linhas, então conte recebe o conte mais 1. Dessa forma eu sei que o meu contador, ele vai, essa variável conte, ela será acrescida sempre em 1 cada vez que ele fechar o ciclo, até chegar no limite que eu quero. Aqui eu vou executar, digite a primeira nota, a segunda, então ele veio aqui, realizou uma vez, a segunda nota, 2 vezes, a terceira nota, ele vai pedir mais uma vez ainda, o aluno 4. Né? Por que ele pediu o aluno 4 aqui se eu falei que até 3? É porque é menor ou igual a 3. Então, se eu comecei a contar do 0, 0, 1, 2, 3, vão dar 4 alunos, tá? Pronto, executou um determinado número de vezes aqui. Você pode mudar essa comparação, né? Se você quiser colocar menor que 3, ele vai fazer 3 vezes somente. Tá ok? Próximo vídeo eu vou voltar para falar um pouquinho do comando repita. Então espero que tenha sido claro a explicação, vocês possam ter entendido. Tá ok? Então até mais.